Amados, amadas, é domingo e eu queria rapidamente falar sobre isso porque o domingo tem que nos encher de esperança, amados. O domingo tem que nos encher de esperança, porque no domingo está centrado o fundamento, o sentido da nossa fé. No domingo nós celebramos a ressurreição do Senhor. E aqui a ressurreição do Senhor é a sua vitória. É a sua vitória. Celebrar a ressurreição do Senhor é ter a certeza que passaremos por dificuldades assim como o Senhor passou, mas que ao final nós haveremos de vencer. Mas o domingo nos dará graça de, diante das nossas quedas, diante das nossas decepções, diante da nossa dificuldade, o domingo nos dará graça de começar de novo. Sabe o que isso significa, poder começar de novo? É Deus nos dando a oportunidade de fazer tudo diferente. É Deus nos dando a oportunidade de fazer e viver e ver aquilo que nós não conseguimos ver. Por isso, o domingo é mesmo esse dia todo especial para nossas vidas, onde em Deus, no domingo, nós podemos começar de novo. E claro, com aquela certeza de que começando em Deus, nós temos tudo para vencer. Que nós começando em Deus tem tudo para dar certo. Pois que assim comecemos em Deus, com essa graça, para que assim nos tornemos em Deus vitoriosos. Eu queria nesta manhã começar também acolhendo cada um de vocês, antes de dar uma palavra rápida sobre o dízimo. Eu quero trazer também nesta manhã cada um de vocês, amados. Eu sei, estamos combatendo, vou usar essa palavra, estamos combatendo, porque é uma luta mesmo que nós temos que travar a cada dia, a cada manhã, para poder vencer essa pandemia. Uma luta porque nós não podemos, temos que lutar para não nos entregarmos. Uma luta porque nós temos que pensar que para vencermos essa luta, tem que existir essa batalha. E é por meio do Senhor que nós queremos vencê-la. Por isso eu trago cada um de vocês aqui, para que a presença de vocês diante do Senhor os fortaleça. E como eu tenho repetido, a gente sabe que essa situação de pandemia, como nos afeta? Afeta porque se não somos infectados, mas tem alguém que é nosso, é infectado. Se não é alguém que é da nossa família, mas é alguém conhecido. Enfim, de certa maneira, todos nós somos atingidos. Por isso eu trago cada um daqueles que estão sendo afetados, ou porque tem alguém na família, ou porque tem alguém internado, ou mesmo porque você sente nesse momento na pele o medo de toda essa situação. Eu te trago com os nossos doentes, as nossas famílias, a cada um de nós, para que na força do Senhor nós sejamos renovados. Amados, nós queremos, por causa da pandemia, não todos os anos nós fazemos a semana paroquial do dízimo, e por causa da pandemia nós esse ano não podemos fazer como habitualmente, mas a semana toda nós queremos colocar vários testemunhos das pessoas que fazem a devolução do dízimo, não é? E têm experimentado o poder e a graça de Deus em suas vidas. E a palavra que eu gostaria de deixar, de dizer, que a gente só vai sentir isso, daquilo que as pessoas estão testemunhando, nesses testemunhos que nós temos colocado, se eu fizer a experiência. Se eu nunca fizer a experiência, eu vou ficar sempre na desconfiança. Mas não só isso, eu nunca experimentarei de forma plena o poder de Deus na minha vida. E eu só experimento o poder de Deus pleno na minha vida quando eu abro o coração. Padre, eu só abro o coração se eu devolver o dízimo?
Porque quando você devolve o dízimo, você não está mais preso àquilo que hoje mais distancia o homem de Deus, que é o dinheiro. Então, é claro que o dízimo é um modo, eu diria até por excelência, da gente se aproximar de Deus. É quando eu digo, o dinheiro não é mais importante do que Deus, porque eu tomo consciência que até o dinheiro que eu tenho, quem me deu foi Deus. Por isso, eu digo que é o modo por excelência. Quer dizer, quando eu faço a experiência, especialmente do dízimo pleno, eu estou dizendo, Deus, eu confio mais em Ti do que no dinheiro. O dinheiro é consequência da Tua graça em minha vida. E eu queria encerrar essa primeira parte agradecendo, porque nós sabemos que esse tempo de pandemia gerou muita dificuldade na igreja como um todo, isso eu diria no mundo inteiro, mas especialmente aqui na nossa região Nordeste, porque as nossas paróquias já passam muita dificuldade pela simplicidade do nosso povo, mas em outras situações porque ainda falta crescer a consciência do dízimo, e agora sem a participação das pessoas na missa de maneira presencial, né? E a gente sabe que também na vida da igreja uma boa parte daqueles que devolvem o dízimo são idosos. Isso tem gerado uma dificuldade ainda maior na vida da igreja. Em que sentido, padre? Da igreja manter a evangelização, sobretudo o anúncio da palavra, né? É muito difícil se não se tem as contribuições, a devolução do dízimo para a gente manter a igreja, né? Pagar os funcionários, mas sobretudo levar a palavra de Deus. E aqui nesse sentido eu agradeço muito aos dizimistas, porque muitos, apesar de toda essa situação, têm conseguido fazer a devolução do seu dízimo. Por que essas pessoas fazem isso? Porque elas experimentam o poder de Deus em suas vidas. E mesmo nesse contexto, elas querem retribuir a Deus a graça da proteção da vida. Por isso elas fazem o esforço para vir devolver o seu dízimo, mesmo nesse contexto. E eu faço aqui também um apelo de certa maneira. Você que ainda não fez a sua devolução, procure aqui o nosso dízimo. Se você não tem como chegar até aqui, nos comunique que nós vamos até você. E assim você estará cumprindo com o teu dever de dizimista, de se tornar responsável que o dízimo chegue até o templo. Assim a casa de Deus não fique desassistida, mas evidentemente que se cumprirá também a promessa de Deus na tua vida, quando Ele diz, trazer o dízimo ao templo, para ver se eu não derramo minhas bênçãos e graças sobre vós, com fartura e abundância. Que Deus te abençoe, amado dizimista, obrigado pela tua generosidade, pelo teu compromisso, e que Deus continue derramando bênçãos e graças sobre a tua vida, a vida da tua casa, da tua família. Olha, irmãos, vamos conversar um pouquinho sobre a liturgia de hoje. A liturgia de hoje, especialmente na primeira leitura, desfaz um pouco essa imagem de um Deus tirano, de um Deus castigador, de um Deus que pune a gente quando nós pecamos. E o pior de tudo, que essa imagem que nós recebemos de Deus é a mesma imagem que muitos de nós transmitimos aos outros. Pode ver, na sua grande maioria de nós, a imagem de Deus é de um Deus que castiga. Mesmo que a palavra de Deus, o Deus de Jesus Cristo seja um Deus de misericórdia, mas às vezes ainda o que acaba prevalecendo é um Deus, a imagem do Deus que castiga. E pode ver as nossas crianças, o medo que nós já incutimos nelas, é um medo que já está dentro de nós. Eu não estou dizendo que com isso nós temos que relaxar, nós não devemos ser cumpridores das nossas obrigações, não estou dizendo isso. Estou dizendo que esse Deus, Ele se compadece do nosso sofrimento, mas é um Deus que, graças a Deus, graças a Ele mesmo, Ele não nos julga
de acordo com as nossas atitudes. Porque se Deus fizesse isso, amados, quem de nós haveria de subsistir? Quem de nós existiria? Porque por mais que sejamos bons, em algum momento da vida nós praticamos algum tipo de mal. Imagine se Deus fosse eliminando aqueles que nós julgamos ser mal. Talvez você seja um homem justo, mas talvez tenha alguém na sua família que não seja tão justo assim. E talvez se Deus fizesse ou eliminasse o teu filho, ou a tua mulher, ou algum parente teu que não é justo, você iria se revoltar contra Deus. Por isso, esse Deus, Ele prefere nos dar o tempo para que nós nos convertamos. Então, o rosto que o livro da sabedoria mostra para nós é de um Deus que é misericórdia, de um Deus que nos dá tempo para que nós mudemos. E é verdade, gente. Hoje eu posso ser uma pessoa do mal, ou que pratique o mal, mas amanhã eu posso ser uma pessoa que posso praticar o bem. Né? Quantas pessoas que já praticaram o mal, já mataram as pessoas, já perseguiram, mas alguma situação da sua vida, alguma coisa, um fato, um acontecimento que se deu, às vezes essas pessoas mudam. Imagine se Deus fosse sair eliminando todas as pessoas que fossem maus. Quer dizer, não teria praticamente quase que ninguém. Aquele que é mau, amanhã pode se tornar uma pessoa de bem. Às vezes também, como acontece, que uma pessoa de bem acaba se tornando uma pessoa do mal. Dependendo das experiências, dependendo dos acontecimentos, uma coisa pode se reverter na outra. Alguém que faz o bem pode passar a fazer o mal, ou uma pessoa que pratica o mal possa passar a realizar o bem. Por isso Deus acha melhor esperar, Deus acha melhor agir com misericórdia, esperando a nossa conversão, esperando que nós voltemos o nosso coração a Ele. É nesse sentido, amados, que segue também o nosso Evangelho. Eu já tinha antecipado no domingo passado que nesse capítulo 13 do Evangelho de Mateus, segue-se aí mais ou menos 7 parábolas. No domingo passado nós falávamos da parábola do semeador, e hoje nós chegamos à parábola do joio e do trigo. Mas precisamos um pouco, eu já expliquei que a parábola que Jesus contava era uma pedagogia, era uma forma que ele encontrou para poder contar de uma outra forma, ou alcançar o coração das pessoas sem que elas se aborrecessem diante da questão ética ou mesmo moral. Por isso Jesus usa dessa pedagogia. Mas é importante também a gente entender aqui que muito dessas palavras que aparecem nas parábolas, elas são colocadas na boca de Jesus. Como assim, padre? Não é? Nós temos aqui 4 evangelhos. Eles pegam as palavras de Jesus e vão contando do seu jeito, de acordo com a situação da sua comunidade. Se nós olhamos para essa parábola aqui, nós compreendemos que aqui Mateus, a quem é atribuído o Evangelho, ele vai falar para judeu. Ele é judeu e fala também para judeu ou para judeus. E aí, claro, não é? De acordo com aquilo que era costume do lugar, ele usa a linguagem do seu tempo. Por isso nós vemos aqui ele falando em anjo, fornalha, demônio. Então eram palavras que eram usadas naquele tempo pelos pregadores ou de acordo com a própria situação. Então ele usa dessa linguagem. Mas o que Mateus queria com isso? Ele queria animar a sua comunidade diante do desânimo, mas ele queria também mostrar à sua comunidade que o Deus que eles acreditavam, que ele pregava, era um Deus de misericórdia.
Como, Padre, que era um Deus de misericórdia? Exatamente quando nós olhamos para a parábola do trigo e do joio. O que conta a parábola? Que junto com o trigo, o Senhor, aliás, o semeador semeou o trigo e cresceu junto ao trigo também o joio. O que queriam os trabalhadores? Arrancar o joio. E é aquilo que nós falávamos anteriormente, não é? Imagine, não é? O Senhor diz: não, nós não podemos arrancar o joio, não é? Na linguagem até do próprio João Batista, na sua pregação, que Jesus não acolheu isso, não é? O mal era para ser jogado fora, amarrado em feixes e depois jogado ao fogo. Jogado ao fogo. Mas é a mentalidade nossa. O que nós dizemos? Não sei por que Deus não elimina logo o mal da sociedade. Nós dizemos isso às vezes, não é? Os discípulos estavam voltando também, estavam indo para a missão, e aí eles disseram: Senhor, se tu quiseres, nós façamos baixar fogo do céu para matar aqueles, para eliminar aqueles que são maus. Então é nossa mentalidade. Nós não temos paciência, nós não queremos esperar. Nossa mentalidade é de eliminar por vez o mal. Mas eu volto àquilo que eu disse anteriormente. Com isso, nós iríamos eliminar também os nossos. Imagine, dentro da nossa casa, na nossa família, será que todo mundo é justo? Será que todo mundo é correto? Será que todo mundo pratica o bem? Mas é tão bom também quando nós erramos que alguém nos dará a oportunidade de mudar. É muito bom quando nós erramos, porque nós erramos. E é bom quando alguém diz: não, eu vou te dar uma segunda oportunidade na vida, no trabalho, no casamento, seja lá em qualquer situação. É muito bom quando alguém nos dá uma oportunidade para a gente rever as nossas atitudes. Foi tão bonito sexta-feira na liturgia, quando o rei Ezequias pediu ao Senhor uma oportunidade, dizendo que iria se arrepender dos seus pecados e queria uma oportunidade, e Deus deu. Essa é a face de Deus, de um Deus que se compadece do nosso sofrimento, mas um Deus que olha para quando nós nos arrependemos realmente de coração. Por isso Deus não eliminou o joio. Deus não eliminou o joio. Por quê? Porque na verdade Deus está falando a nós, Deus está fazendo essa comparação para mostrar que existe na sociedade o bem e o mal, mas que uma coisa pode se converter na outra. E o que nós devemos fazer? É do jeito que nós queremos que as pessoas tenham compaixão e nos dêem uma oportunidade, nós também possamos dar às outras pessoas. Ah, Padre, mas por que Deus não acaba logo com o mal de uma vez? Porque assim muita gente que tem a possibilidade, ou que talvez não teve a oportunidade, poderia estar mudando. Talvez eu tive muito mais a oportunidade, com toda a certeza, de que uma outra pessoa que ainda está praticando mal. Mas às vezes até nós mesmos que conhecemos a palavra, que conhecemos e participamos da igreja, nós ainda fazemos o mal, julgamos, falamos mal da vida alheia, temos pensamentos que não são bons. Nós que conhecemos a palavra, imagine quem não conhece a palavra e não conhece a Deus. Por isso, o Senhor quer mostrar que é preciso dar oportunidade também a essas pessoas. Por isso Ele não elimina de uma vez por todas o mal. Por isso que o reino de Deus está nesse processo, já chegou, mas ele ainda não se planificou. Por quê? Porque ainda existe muita situação para ser mudada. É por isso, amados, que nós continuamos a comunicar a palavra, anunciá-la, para que realmente, pela força da palavra, ela chegando em nossos corações, nós possamos mudar. E é isso que Deus quer, a nossa conversão. É isso que Deus quer, a nossa mudança.
É isso que Deus quer que nós nos tornemos, e nós podemos nos tornar pessoas melhores. Acredito, e aqui eu quero encerrar, que esse tempo de pandemia é também um tempo reflexivo. É um tempo onde eu devo pensar, é um tempo onde eu devo olhar todo esse contexto e perceber que, de certa maneira, Deus está me dando uma oportunidade de mudar. Deus está me dando a oportunidade de me tornar uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. E queira Deus que depois dessa pandemia nós nos tornemos assim pessoas melhores. Que pensemos em nós, mas que também sejamos capazes de pensar nos outros. Né? Aquilo que eu quero, que é uma vida melhor, o outro também quer. O outro também quer e ele também tem direito. E é isso que Deus quer fazer a cada um de nós. Aquilo que Ele te dá, a oportunidade que Deus te deu ou me deu, Ele também quer oferecer e dar também ao outro. Por isso, roguemos para que, mesmo nesse tempo de pandemia, nós cresçamos. Para que nesse tempo de pandemia, o joio que existe em nós possa se transformar em trigo. Ou melhor dizendo, a maldade que existe em nosso coração possa se converter em bondade. E assim nós possamos nos tornar, não do jeito que queremos, mas do jeito que Deus quer. Que Deus nos abençoe. Abençoe a cada um de nós para que possamos viver essa semana na graça, na bênção e na força de Deus. Deus te abençoe e te dê a força da superação, a alegria para vivenciares mais essa semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, amado e adorado.